podes deixar de ver esse amor, um amor sem igual e por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeites jamais. Jesus Cristo te ama demais, porque estás a sofrer, vivendo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas vanas. Sei que amas vagar, pena e escuridão. Tua vida sem paz, teu viver é em vão. Se entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Se entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Eu peço, Senhor, não me buscas jamais, não queres o amor. Foi por ti que eu morri, maior preço paguei. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir esse imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida então. Esse amor te trará o completo perdão. Se entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Se entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Amém. Cristo, Ele te ama demais. Amém. E essa é a razão porque nós estamos aqui nesta manhã. Hoje é um dia especial, um dia de festa. Louvamos ao Senhor porque você está aqui presente neste momento. Quero chamar aqui Betânia. Acredito que ela já está pronta. Vou chamar ela aqui. Betânia, ela conheceu a Igreja Adventista através do projeto que foi realizado em abril, Praça da Esperança, que são esse grupo de pessoas que estão aqui com camisas brancas, que participaram desse projeto no início do ano. E Betânia, ela vendo esse projeto acontecer em frente à casa dela, na praça, e ela começou a pensar, será que eu vou, será que eu não vou? E até que ela decidiu ir conhecer o que se tratava esse projeto, com curiosidade. E mal sabia ela do propósito que Deus tinha para a vida dela. Amém. Assim que eu cheguei aqui em Lajeado, peguei a bicicleta ali na casa do Cláudio, de Valquíria, e eles me ensinaram a localização como eu chegasse, como eu poderia chegar ali na praça. E aí eles me informaram certinho, consegui chegar lá. E o interessante é que eu parei a bicicleta na frente da casa dela, comecei ali a procurar os nomes para mim poder realizar as visitas.
E o primeiro nome que estava ali na ficha que Valquíria tinha entregado era o nome de Betânia. E aí tinha uma pessoa que faz parte também do projeto, que estava na calçada da praça. Ela perguntou para mim: o que você está procurando? Quem você está procurando? E aí eu falei para ela: estou procurando Betânia para visitar. Ela disse: ela mora nessa casa. Eu estava em frente à casa dela. E eu, quando visitei, ela disse assim: eu já estava esperando a sua visita. Louvado seja Deus. Desde o primeiro dia ela participou, ela estudou a Bíblia desde o primeiro momento com o Joel, que hoje não se encontra aqui. E a partir do momento que ela foi estudando, ela foi estando convicta de que Deus tinha um plano especial para a vida dela. Louvado seja Deus Altíssimo. Eu confesso a vocês que quando Átilas me chamou pastor Átilas me chamou para vir para Lagedo, confesso que eu não queria vir. Estava em Caruaru e não queria vir para Lagedo. Mas quando eu fiquei sabendo desse projeto e vi o movimento acontecendo, eu vi que Deus ele tinha algo especial, não somente para Betânia, mas para toda a comunidade ali do bairro. Amém. E, inclusive, o próprio pastor Fabiano, ele disse que ao longo do ministério nunca tinha feito um projeto como esse. Né? E Betânia hoje é o primeiro fruto do projeto Praça da Esperança. Amém. Isso significa que vale muito a pena nós servimos ao Senhor Jesus. Todo esse esforço que vocês fizeram desde o início. Segundo, todo esse esforço que vocês fizeram não foram em vão. Aqui está o resultado. Amém. E Betânia, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Você aceita os ensinamentos bíblicos contido nas crenças fundamentais da Igreja Adventista e você se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Amém. Você deseja ser voluntariamente batizada como um testemunho público da sua fé e você crê que Jesus ele está hoje de braços abertos para te receber, e a partir desse momento você aceita ser membro da comunidade aqui local e da Igreja Adventista no mundo todo? Amém. Agora uma pergunta é para toda a igreja, os membros batizados que estão aqui presentes, da Igreja de Omar Braga e também da Central. Quantos aqui estão felizes com a decisão de Betânia? Louvado seja Deus. Betânia, você acaba a partir de hoje de ganhar uma nova família espiritual. Amém. Estará orando por você e apoiando na sua caminhada cristã até o retorno de Jesus. Amém. Amém. Eu vou já fazer uma oração com ela e também para a gente abrir o texto bíblico dessa manhã. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o céu está em festa. Betânia decidiu, como testemunho público da sua fé, a partir de hoje, começar uma vida nova ao lado do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, como abençoou desde o início que ela participou do projeto. Amém. Continue abençoando a sua família, a sua vida, que ela continue crescendo em estatura e graça diante do Senhor e também dos homens. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Neste momento a tua palavra vai ser aberta e o Senhor também possa falar aos nossos corações. Derrama, Senhor, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos dê o entendimento e a compreensão para entender os teus ensinos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui está o kit que Betânia vai receber neste momento. E gostaria que você escolhesse uma pessoa para entregar o kit para você.
Então, mais uma vez, parabéns, tá, pela sua decisão. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a sua vida. Amém. Não tenho dúvida de que você continuará sendo bênção aqui para essa igreja, Assim seja. para a comunidade também. Ela, inclusive, já está ensinando a Bíblia para os seus vizinhos. Amém. Ela tem aprendido, já tem compartilhado, já tem sido uma missionária. Isso mostra que vale muito a pena todo esse esforço. Ellen White, ela diz que a gente não tem que esperar que as pessoas venham até nós. A igreja precisa ir até elas. E aqui está o resultado. Amém. Parabéns a Deus, te abençoe grandemente. Amém. Queridos, abre as vossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias capítulo 13. Essa semana nós passeamos aí pelo livro de Neemias. Neemias capítulo 13, versículo 11. Neemias, capítulo 13, verso 11. O texto diz assim: Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus povos. Neemias, ele havia voltado à Pérsia após cumprir a sua missão inicial. Ele deixou tudo organizado, o muro estava pronto, a palavra havia sido reavivada no meio do seu povo, a aliança ela foi assinada, mas havia algo que chamava muita atenção. Não tinha uma liderança espiritual firme. O povo ele retorna aos seus erros no passado, e isso nos ensina que a ausência da influência espiritual constante ela abre espaços para o declínio, e pecados eles começam agora a reaparecer, que eram evidências da fragilidade humana. A casa de Deus ela então foi negligenciada, os levitas não estavam mais recebendo sustento, e serviço no templo foi abandonado. O sábado, inclusive, foi profanado. Os portões da cidade se abriram agora como forma de comércio, e o dia santo perdeu a sua distinção. Casamentos com mulheres estrangeiras se intensificaram. Isso não era apenas uma questão cultural da época, mas era uma questão espiritual, porque os filhos já não sabiam mais falar a língua da fé, o que representava uma perda da identidade espiritual. A liderança espiritual estava corrompida. Eliasibe, que era o sumo sacerdote, ele abriu um aposento do templo para Tobias, um dos maiores inimigos da obra de Deus. Tudo isso demonstra que a natureza humana ela tende ao retrocesso sem constante reforma e vigilância. E queridos, quando a gente olha no livro de Lucas, a Bíblia diz: vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas. O reavivamento, ele é obra do Espírito Santo em nossa vida, mas ele também precisa ser sustentado pela alimentação diária da palavra, pela uma comunhão perseverante e uma obediência contínua. Então, a doutrina da santificação progressiva, ela nos ensina que o cristão ele precisa crescer na graça do Senhor todos os dias, e não existe uma zona de conforto espiritual. Quando nós olhamos para as parábolas das 10 virgens, nós vimos que 5 virgens estavam preparadas, 5 virgens estavam agora relaxadas, todas elas estavam aguardando o noivo, mas nem todas estavam vigiando com óleo suficiente. E quando faltou as nécias, não faltou expectativa quanto ao retorno de Cristo, ela foi perseverante na preparação, assim como Israel em Neemias capítulo 13, muitos cristãos de hoje já foram despertados, mas voltaram, infelizmente, a adormecer na fé. E aqui nós aprendemos a primeira lição, que a reforma genuína, ela exige uma vigilância constante. Aqui no verso 6, no verso 7 do capítulo 13,
O texto diz assim: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Então, quando Neemias ele se ausentou, a santidade ela foi substituída por conveniência religiosa. O santuário ele foi profanado, a ordem de Deus ela foi ignorada e o povo relaxou espiritualmente. Então, queridos, nós aprendemos aqui pelo menos 3 efeitos de ausência de uma vigilância. A primeira delas é o relaxamento espiritual. A chama do avivamento se apagou e o zelo pela casa de Deus começa a diminuir. Sem uma disciplina, a nossa fé ela se torna muito frágil e vulnerável ao secularismo. A segunda lição que nós aprendemos aqui era a corrupção do templo. Tobias, que era um adversário da obra, ele foi escolhido dentro da casa de Deus. O que era santo foi tratado agora como sendo algo comum. E a terceira lição era a quebra de princípios fundamentais. O sábado passa a ser violado, os levitas foram negligenciados, as alianças com o povo pagão começaram a retornar. A vigilância é a parte essência da preparação para o tempo do fim. A Bíblia diz: aquele pois que pensa estar em pé, cuida para que não caia. A reforma ela não é um evento apenas, ela não se resume em uma semana de oração, ela é um processo contínuo. A santidade não é um movimento, mas é um estilo de vida que nós precisamos ter. Então, muitos vivem hoje com um avivamento do passado, mas já perderam o fervor espiritual no tempo presente. Então, o Espírito Santo ele não se manifesta onde existe uma acomodação religiosa. Como Neemias, Deus ele está procurando hoje pessoas espirituais que, mesmo diante da apostasia que está no nosso meio, tenha coragem de restaurar os princípios da palavra de Deus. Tobias, ele estava agora no templo, o mesmo que antes zombava da reconstrução dos muros, agora ele estava morando dentro do santuário. O inimigo ele sempre buscará espaço onde a vigilância espiritual está ausente. Os servos do templo estavam abandonando agora as suas funções porque deixou de sustentá-las. Quando nós deixamos de honrar a Deus com os nossos recursos, a obra de Deus ela enfraquece. Em vez do descanso e da adoração, havia comércio e uma rotina secular. O sábado, que era o sinal distintivo do povo de Deus, tornava-se comum quando não há firmeza de princípios. A história de Neemias 13 é um alerta escatológico no tempo do fim. Jesus ele advertiu que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A vigilância, ela mantém a fé viva. A vigilância, ela protege a igreja da infiltração do erro. Ela preserva a identidade espiritual e profética do remanescente. O que destrói uma reforma não é a oposição de fora, mas é a distração de dentro. Neemias ele nos mostra que a reforma deve ser vigiada e renovada diariamente até o fim. Queridos, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que a casa de Deus ela precisa ser restaurada. Como nós vimos no início no versículo 11, Neemias ele pergunta por que se desamparou a casa de Deus. Mesmo depois de um grande avivamento, a adoração pública e o cuidado do templo foram abandonados. Neemias ele encontra o santuário vazio, os levitas ausentes e o culto agora sendo interrompido. A reforma sem uma continuidade, ela se perde com o tempo. Os levitas e os cantores, eles eram responsáveis ali pela adoração, mas haviam voltado aos seus campos.
O povo parou de entregar os dízimos e as ofertas, que eram tarefas cotidianas, era costume da época. E hoje, a casa de Deus, ela assume pelo menos 3 intenções importantes. A primeira delas é o nosso coração. Nós estamos alimentando o templo interior e a oração e estudando a palavra de Deus todos os dias para viver uma vida de santidade. A segunda dimensão é a igreja local. Como que nós estamos, como está o nosso envolvimento com o culto, com os departamentos dessa igreja, com a oração intercessória dessa igreja. A terceira dimensão que a igreja atinge é a missão. Será que nós estamos sustentando a obra com os nossos dons, recursos e os nossos tempos? Queridos, quando qualquer dessas casas é negligenciada, a adoração ela se esfria e a fé ela se enfraquece. E Pedro, ele nos alerta porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. Esse texto, ele ecoa o alerta de Neemias. O juízo, ele começa por aqueles que conhecem a verdade. O reavivamento, ele é um privilégio do povo de Deus, mas também é uma grande responsabilidade, porque a restauração contínua da casa de Deus, ela está ligada no conceito de um mordomo fiel, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, o cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a prioridade da adoração do sábado e também nos outros dias da semana, a manutenção da pureza doutrinária da igreja remanescente. Em tempos finais, Deus ele está chamando um povo que não abandona o altar, mesmo em meio à distração, mesmo em meio à pressão do dia a dia e da rotina que nós enfrentamos. O maior sinal de uma fé viva é de uma adoração viva. A casa de Deus precisa ser restaurada todos os dias, porque a tendência natural do coração é o esquecimento. Neemias nos ensina que a adoração exige uma prioridade constante. Não é um evento, não é uma semana de oração que vai resumir o recomeço que nós precisamos diariamente com Cristo, mas é um estilo de vida. A terceira lição que nós aprendemos aqui, que a fidelidade ela precisa ser mantida até o fim. Neemias, ao retornar, ele encontrou o sábado sendo tratado como um dia comum. Havia trabalho, havia comércio, um total desprezo pela santidade naquele dia. Mas Neemias, ele não se cala diante da apostasia. Ele fecha os portões da cidade para impedir o comércio. Ele adverte os transgressores com uma autoridade espiritual. Ele restabelece os levitas para santificar o sábado. Quantas pessoas hoje começaram a guardar o sábado com zelo, mas com o tempo relaxado? E muitas vezes nós achamos que descansar no sábado é eu voltar após o culto de manhã e dormir até o pôr do sol. Queridos, nós precisamos entender a santidade que tem esse dia. O sábado se tornou para essas pessoas uma rotina e não um deleite sagrado. E eles começaram a tratar isso como se fosse algo normal. Conversas, redes sociais, trabalhos leves e entretenimento tomam o lugar do descanso espiritual. No verso 17 do capítulo 13, o texto diz assim: contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Esse é o grito profético de Neemias e também de Deus hoje. O sábado ele não é apenas um detalhe doutrinário, ele é uma prova de fidelidade no tempo do fim. Ele é o quarto mandamento e o sinal da criação. Ele é o sinal de santificação. É o selo que distingue os servos de Deus no tempo do fim. É a marca do remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quem profana o sábado apaga o selo da fidelidade. Quem guarda o sábado com integridade testemunha a sua lealdade ao Criador. Aquele que perseverar até o fim, diz o livro de Mateus, esse que será salvo. Fidelidade que começa e para no meio não é uma fidelidade verdadeira.
Não basta guardar o sábado por um tempo, é preciso perseverar com convicção até o fim. Nos últimos dias, o sábado também ele será a linha de separação entre os que são fiéis e os que não são fiéis. A guarda fiel do sábado será um teste de lealdade a Deus, enquanto o mundo foi levado a escolher entre o mandamento de Deus e o decreto dos homens. Neemias ele não negociou o sábado. Nós também não devemos negociar, porque princípios é inegociável. Queridos, ele age com firmeza, ele toma uma atitude que muitos talvez não tomariam, e nós também devemos nos posicionar. Restaurar o sábado é restaurar a santidade. Guardar o sábado é proclamar o senhorio de Deus. Perseverar no sábado é ser parte do remanescente fiel no tempo do fim. Amém. Não é apenas um detalhe doutrinário. Não é apenas um dia qualquer da semana. Nós precisamos entender a santidade que tem esse dia. Nós precisamos voltar e restabelecer os princípios na palavra de Deus. E a última lição que nós aprendemos aqui nesta manhã, para nós fecharmos esta mensagem, que Deus ele está procurando reformadores nos dias de hoje. No versículo 30 e 31 do capítulo 13 de Neemias, o texto diz assim, pode colocar o fundo, por favor. Diz assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento da lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Neemias poderia ter desistido. Ele já havia feito muito. Ele havia reconstruído os muros. Ele reavivou o povo. Ele restaurou as verdades da palavra. Ele havia renovado o pacto com o povo através da aliança entre Deus e o seu povo. Mas ele percebeu que a obra de Deus não termina em um grande evento. A obra de Deus do novo recomeço não termina em uma semana de oração. Mesmo no último capítulo, nos últimos versos, Neemias ele está purificando, reorganizando, corrigindo e clamando o povo por uma vida de fidelidade. Isso era uma reforma contínua. Isso era uma santificação prática. Isso era uma perseverança espiritual. A pergunta é: e nós? Nós estamos dispostos a ser o Neemias no tempo presente? Nós estamos dispostos a ser o Neemias que purifica a si mesmo, que defende a verdade presente, que não negocia os princípios de Deus, mesmo quando está cansado espiritualmente? Deus ele está chamando um povo que não se acomoda após uma boa fase espiritual. Eu queria ler o último texto com você. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22, verso 11. O texto diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esta é uma declaração profética no contexto do tempo do fim. Ela mostra que não haverá uma segunda chance. O tempo de nós decidirmos por um verdadeiro reavivamento e reforma é hoje, é agora. Queridos,
Deus, Ele está selando hoje os que vivem uma fidelidade constante. O conceito de reforma continua. Ele está ligado ao processo de santificação progressiva, que nós conhecemos como a justificação, que é o começo, o momento que você tem um contato com a palavra de Deus, e é o momento que você confessa e pede perdão pelos seus pecados. O segundo processo é a santificação, que é o processo contínuo da caminhada cristã, o crescimento diário do povo de Deus na palavra. É a partir desse momento que o cristão começa a ter um amadurecimento espiritual, começa a beber uma água limpa da palavra de Deus e também do espírito de profecia, que é o sustentáculo da nossa fé no tempo do fim, para que muito em breve nós possamos participar do grande momento da glorificação no céu, que é o momento do fim, quando Jesus voltar, todos os salvos estarão reunidos, porque perseveraram na doutrina até o fim. Amém. Queridos, nós estamos vivendo no tempo do juízo investigativo. O Espírito Santo, ele está selando um povo que guarda os mandamentos de Deus, um povo que vive a fé de Jesus, um povo que se recusa a se contaminar com as práticas do mundo. Deus, ele não está chamando apenas frequentadores de igreja, Ele está chamando pessoas que sejam reformadores da palavra. Amém. Que restaurem as verdades presentes da palavra. A igreja remanescente é uma igreja em reforma contínua. É uma igreja que não vive do passado. É uma igreja que não se acomoda com uma boa história. Ela segue avante, ela segue purificando, ela segue santificando, ela segue proclamando a breve volta de Jesus. Amém. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Neemias, ele terminou a sua história em reforma. Assim nós devemos terminar também. Não é hora de parar, não é hora de relaxar, não é o momento de retroceder. A reforma, ela é diária. A vigilância, ela é constante. E precisamos viver uma vida de consagração até a breve volta de Jesus. Amém. Ao final do livro de Neemias, fica claro que o recomeço não termina com uma vitória visível. Ele precisa ser sustentado por fidelidade contínua, por uma vigilância constante e uma reforma diária. Neemias reconstruiu o muro, mas ele viu que os muros físicos não bastavam se o coração do povo não fosse preservado. A palavra foi reaberta, a aliança foi assinada, o templo foi restaurado, mas bastou um descuido e tudo começou a desmoronar. Por que se desamparou a casa de Deus? Por que a palavra do Senhor não tem sido mais aberta na sua casa? Por que você que está aqui nesta manhã tem se esfriado na fé? Por que você que está aqui nesta manhã está negociando seus princípios? Um reavivamento sem vigilância ele termina em afastamento. Mas o avivamento verdadeiro não vive só de emoção, não depende de líderes visíveis, não é mantido apenas por eventos, mas por uma entrega pessoal. O muro que se levanta todo dia ao nós acordarmos, uma decisão renovada a cada tentação enfrentada e uma aliança reafirmada
até que Cristo volte. Amém. Porque a história do remanescente é assim também. É avanço e recurso. É crescimento e correção. É luta e vitória. Mas também nós entendemos que recomeçar é importante. Amém. Mas permanecer é essencial. Assim seja. Quantos nesta manhã, ao entender esta mensagem, você também deseja ser um Neemias no tempo do fim? Um Neemias que não negocia os seus princípios. Um Neemias que é uma luz dentro da sua casa. Um Neemias que é diferente. E um Neemias que não vive um ministério de isolamento, mas um ministério de aproximação, como Jesus nos ensinou, a restaurar lares, a restaurar o altar familiar, a restaurar a verdade presente da palavra, e a principalmente a um povo que não se compra, que não se vende, mas um povo que está com as suas mãos erguidas, com seus pés firmes, prontos para anunciar o retorno de Jesus. Amém. Quantos querem ser esse Neemias no tempo presente? Deus que baixa a misericórdia. E seja louvado. Neste momento eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Eu quero orar por vocês. Pai querido, durante essa semana nós aprendemos que não basta apenas restaurar muros físicos, talvez um relacionamento familiar que está conturbado, talvez viver uma vida de arrependimento ao teu lado, reconciliar com os nossos irmãos que estamos talvez intrigados. Nós vimos essa semana que tudo isso é importante, Senhor, mas só isso não basta. Nesta manhã nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor possa restaurar também a nossa identidade espiritual. Amém. Que como povo remanescente da profecia bíblica, nós não possamos, ó Deus, negociar os nossos princípios. Tem misericórdia de nós. Nos ensina, ó Deus, a cada dia fazer a sua vontade. Assim seja. Nos ensina, Pai, a preparar um povo que proclama o grande retorno do nosso Senhor Jesus. Assim seja. Que se nessa manhã, ó Pai, alguém chegou aqui desanimado, que alguém chegou aqui pensando em desistir, se alguém chegou aqui nesta manhã, talvez com a fé fria espiritualmente, por favor, ó Deus, nos levanta, nos desperta, e por favor que a tua igreja possa cada dia ser reavivada pelo teu poder. Amém. Hoje nós somos ainda uma igreja militante. Temos defeitos, temos falhas, erramos o tempo todo. Mas por favor, ó Pai, que através da perseverança até a tua volta, que essa igreja possa ser uma igreja triunfante. Assim seja. Amém, Senhor Jesus. Essa é a nossa prece e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Betânia a entrar aqui no batistério. Quero
saudar a igreja com feliz sábado. Feliz sábado. Queridos, nesse momento nós iremos fechar esta manhã com a cereja do bolo. Essa semana, creio que para a maioria aqui foi uma semana muito especial, uma semana de oração. Eu já venho aqui agradecer ao Ministério Jovem e a toda a liderança desta igreja por promoverem dias tão construtivos com a proposta para cada pessoa que aqui esteve ou está, que pudesse, assim como está sendo, se aproximar ainda mais de Jesus. Amém. O tema dessa semana é recomeçar. E cada um de nós temos contextos diferentes. E a vida cristã ela é composta por recomeços. E o que aqui foi apresentado é exatamente esse objetivo, para que nós pudéssemos, encontrando com Cristo ou reencontrando com Ele, recomeçarmos, mudarmos a rota de nossas vidas diante da proposta que o mundo apresenta, que é nos desviar dos caminhos do Senhor. Nós temos aqui a Betânia, e a Betânia é fruto do trabalho não de uma pessoa, mas de um monte de gente, como diz lá na minha cidade, aqui no Pernambuco, uma tuia de gente que se uniram desde o início do movimento da Semana Santa, aqui na praça da Academia da cidade. Quase todos aqui conheceram o projeto, estão conhecedores. E de forma direta ou indireta, eu tenho certeza de que cada um contribuiu de alguma maneira para que pessoas pudessem conhecer a Cristo. Amém. Nossa gratidão a cada um de vocês. Essa é uma manhã de gratidão. Primeiramente a Deus. Segundo, a igreja. Terceiro, ao João, que veio de um lugar que nós não conhecíamos, para receber uma pessoa que nós não conhecíamos, e ele se uniu aqui a este grupo e tem feito um lindo trabalho. Amém. A Betânia essa semana, na verdade semana passada, a gente viu o campo, e ela perguntou assim: pastor, quando vai ser o batismo? Aí eu falei para ela: sábado, dia 26. E ela falou: e quantos irão se batizar? Aí eu falei: pela fé, por enquanto, só você. Mas a minha fé é maior do que isso, eu creio que mais. E de fato teremos outros batismos. Amém. Amanhã nós teremos um batismo na central. Na quarta-feira teremos outro batismo aqui, tá? O irmão Geraldo estará se batizando. Estará aqui nesse mesmo lugar que a irmã Betânia hoje está. Amém. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu falava para ela: Betânia, não se preocupe com o número de pessoas que serão batizadas. O céu não economizou para alcançar o teu coração. Amém. Jesus veio a esse mundo para se doar, e na cruz do Calvário ele morreu para te salvar. Louvado seja o nome de E Deus. tudo que nós fizemos valerá a pena se no dia 26 você estiver dentro do tanque entregando sua vida a Cristo. Amém. Eu tenho certeza de que todos nós estamos felizes com a sua decisão. Amém. A água está um pouquinho fria, mas é para fazer história. Muitas pessoas adquiriram a camisa do projeto Praça da Esperança. Nem todas estão com a camisa, por algumas razões. Mas aquelas que estão representando todas as outras, eu gostaria de que viessem aqui à frente. Vocês poderiam vir? Se desloquem aí onde estão e vamos perfilar aqui na frente, representando um grupo maior. Foram muito mais pessoas do que estas que não estarão. Mas esse grupo é um grupo que vai simbolizar, rememorar tudo aquilo que foi feito na praça do projeto, ao qual nós pudemos participar. Eu só vou pedir para vocês, se possível, eu sei que é muita gente, para vocês abrirem um espaço aqui
entre um lado e outro, para que os irmãos que estão sentados possam assistir o batismo da Betânia, tá? Então fiquem mais assim nas extremidades, da direita e da esquerda, para que todos possam assistir no momento do batismo. A irmã Valquíria está querendo falar umas 2 palavrinhas, bem óbvio, porque aí já. Bom, eu sou muito de falar, vou ser breve. Eu só queria rapidamente pegar no celular a foto do início do projeto. Então, esse projeto começou, um projeto de Deus, né? Lindo, que começou com um desejo, depois foi um sonho, esse sonho foi para a prática. Tudo começou com muita oração, muita reunião. E isso mostra a igreja em movimento. Que nós saímos daqui do conforto da igreja, do templo, e fomos lá para a praça, para a rua, né? Pessoas orando, pessoas patrocinando, pessoas indo lá com o seu tempo, e tudo isso valeu a pena, vale a pena, né? A Betânia está aqui. Então, muito obrigada. Eu sou grata a Deus pela Delmário ser uma igreja acolhedora. Amém. A Central está sendo uma igreja acolhedora. Amém. Nós estamos em movimento. Obrigada. Gratidão a todos vocês. O pastor chamou, nós somos só um pequeno grupo que estamos de camisetas aqui. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu vou acabar esquecendo, mas eu gostaria de mencionar pessoas assim, que eu estou diretamente aqui comigo, né? A Giza, a Maurício, a Lurdinha, o Adiel, tem mais gente, Val, aqui eu esqueci o nome, Marta. Bom, tem muitas pessoas que passaram por lá, estão passando ainda. Tem a Nilva Pão, eu esqueci o nome, mas vocês sabem. Quem passou foi um dia na praça, cadê? Amanda, eu solto, né? Na praça, e nós estamos dando continuidade na escola com a classe bíblica, com as crianças. Elis, cadê Elis? Elis está aqui. Elis é uma das professoras das crianças que sentiu muito bem ali, e você já tem uma missão, Elis. A Betânia, ela tem um desejo já no coração dela de que o Juan Lucas, cadê Juan? Faça parte dos aventureiros. Amém. E essa responsabilidade eu vou passar para eles, né? Dela acolher o Juan nos aventureiros, e já vai ter uma patrocinadora, tá? Eu vou ser a madrinha do Juan. Ele se permanece dos aventureiros, né? Ótimo. Vai para a classe dos aventureiros, hein? E futuramente, em nome de Jesus, ele também vai descer essas águas. Amém. Porque não foi mencionado todos os nomes aqui, mas todos aqueles que fizeram parte, volto a dizer, do projeto da Praça da Esperança, sintam-se representados nesse momento por este grupo que aqui está com a camisa que nos lembra, faz alusão ao projeto. A Janaína quer falar alguma coisa? Olá, querido. Eu queria só reforçar o que o pastor falou, né, sobre o irmão João, dentro da educação dele, né, toda a semana de oração, o João, a gente, pelo trabalho dele, que estava abençoado, quanto foi abençoado, quanto nós fomos abençoados por sua presença. Amém. Nós temos que ser gratos, a gente vai ficar aqui para agradecer, e dar só uma pequena lembrança para você lembrar da gente. Tá certo? Obrigada, pastor. O João está com os dias contados aqui, tá? Tanto aqui quanto na Central. O João ele tem outro desafio agora. Ele vai começar a rodar o nosso distrito e ele vai ter o desafio também de levar a bênção para outras igrejas. Irmã Valquíria, está querendo falar? Mas eu queria esqueci. Tem um irmão, essa é a segunda pessoa, né? A segunda alma que aceita Jesus, né? Como seu Senhor e Salvador. E tem o irmão João Aleixo, que também veio para cá. A outra, eu já vi ele aqui outra vez que eu vim, eu frequento mais a Central, né? Sou da Central. Eu vi sentadinho desse lado. Alguém aqui sentiu falta dele? Então,
vamos lá, gente. Não deixem essas pessoas invisíveis. Tá? Acolham, liguem, não veio, veja o que está acontecendo e acolham. Ok, vamos fazer o batismo então. Queridos, entendam assim: só no céu nós iremos mensurar o resultado de todo esse trabalho que nós começamos este ano. E ele não vai parar, porque nós temos muitos outros a acolher ainda este ano. Então nós precisamos das orações, do apoio, mas acima de tudo da participação direta da igreja, tá? E Deus e o céu contam com você. Amém. Querida irmã Betânia, aqui estamos nesse momento, e esse é o momento da declaração batismal. Porque você, nesse instante, tendo como base a palavra de Deus, a tua fé em Cristo, está publicamente declarando que você aceita Jesus como teu único Salvador pessoal em sua vida. Desta forma, para que os teus desejos se realizem, para que os teus pecados sejam perdoados e para que o teu nome esteja escrito no livro da vida como ministro do Evangelho. Nesse momento, eu quero ter a alegria de te batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e a igreja de Deus diz: Amém. Bom, nesse momento nós iremos nos encaminhar para o fim, só que antes nós iremos ter uma oração, e essa oração vai começar de forma cantada. Nós iremos, eu e minha esposa, na verdade a família toda, até Matheus agora vai cantar, está com o microfone, né, pai? Vamos cantar? Vamos então. Nós iremos cantar, e a oração final, ela começa cantada e terminará falada. Mas essa oração, ela tem um propósito. Se o Espírito de Deus falou com você ao longo de toda essa semana, e agora inclusive, você sente o desejo de dizer assim para Jesus: Senhor, o Senhor tem falado comigo, esta semana tem como tema recomeçar, e eu preciso mudar a rota da minha vida. Me ajuda a recomeçar, a andar nos caminhos que o Senhor deseja, seguindo os passos do Mestre. De repente eu estou falando para alguém que já está estudando a Bíblia, ou que não está ainda estudando a Bíblia. De repente eu falo para alguém que já está pronto para batizar, ou até que já foi batizado, mas que se afastou dos caminhos do Senhor. Que essa música seja a voz de Cristo falando ao teu coração através dessa família. E que, entendendo a voz dele como resposta, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Muitos já vieram, mas chegou o teu momento. Que Deus seja honrado e glorificado. E quem souber pode contar conosco também. Do meu lado, quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, companhia em meio à solidão.
sobre todos, sou o Senhor, Cristo vivo, teu Salvador. Amém. Se caído, te erguerei. Quando escuro, eu sou a luz. Pelo nome te chamarei. Venha, filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Bem, não foi o pastor, não foi a irmã Susana, não foi esta família que cantou. Na verdade, foi Jesus que cantou através de nós para alguém. Amém. E Jesus está dizendo que os braços dele estão abertos nesse instante para abraçar, para acolher, para receber alguém que precisa tomar a sua decisão nesse momento. E Jesus pergunta para você: eu posso te abraçar? Será que tem alguém aqui que quer receber o abraço de Jesus? Será que tem alguém aqui que acabou de estudar a Bíblia e está querendo dizer: Senhor, nesta manhã eu estou me posicionando e eu quero me lançar nos teus braços? Amém. Será que tem alguém aqui que está já terminando ou já terminou o estudo da Bíblia e quer dizer isso para Jesus? Se você, se alguém, onde está você? Vem aqui à frente. Vem aqui. Amém. Alguém que de repente ainda não é batizado, mas que quer nesse momento dizer assim: Senhor, ainda não sou, mas eu quero ser. Se você, se alguém, vem aqui à frente. Você terminou os estudos ou está já terminando e precisa receber o abraço de Jesus. Se você, se alguém, vem aqui à frente. Ou alguém, de repente, que já estudou, até já se batizou, mas se afastou dos caminhos do Mestre. Esse instante é o momento onde você precisa recomeçar. A vida cristã é feita de recomeços, e este é o seu momento. É o momento de mudar a rota da sua vida. O mundo te levou talvez para algum lugar, ou o inimigo quis fazer isso. Mas nesse momento Jesus está com os braços abertos, querendo segurar em tuas mãos, para trazer você de volta, para que a tua caminhada tenha sequência rumo aos céus. Amém. Onde você está? Amém. Eu sei que tem mais alguém aqui. Pode vir, meu querido. É Jesus que está te convidando. Amém. Nesse momento eu sou apenas um porta-voz. Será que tem mais alguém do meu lado direito que precisa dizer para Jesus: Senhor, o meu coração está em conflito, mas ocupa o trono do meu coração nesse momento? Ou será que tem alguém aqui do meu lado esquerdo? Onde você está? O céu não poupou para te salvar. Jesus um dia veio a esse mundo e ele morreu a pior morte
que alguém poderia morrer com um único propósito, o único, foi para salvar você. Não foi para salvar todos aqui, mas se fosse necessário, salvaria só você. Apesar que ele morreu, e o resultado do que Cristo fez, do seu sacrifício, contempla o mundo inteiro. Amém. Mas se fosse só para você, o céu não mediria esforços, não pouparia nada, tudo aconteceria do mesmo jeito, porque Jesus ama cada um aqui individualmente. Amém. Ou será que tem alguém que está fraco na fé e que essa semana, ou talvez só hoje, o sermão único de hoje, de uma semana inteira, foi suficiente para alcançar também o teu coração? Será que tem alguém que quer dizer assim: Jesus, eu também preciso do teu abraço, me abraça nesse momento? Se tem alguém, não necessariamente todos precisam vir aqui, mas se você quer ser reabraçado por Jesus, onde você está, fica de pé. Eu quero orar por você agora. Nós iremos fazer a oração. Mais uma vez eu quero reforçar a gratidão aqui pelo trabalho do evangelista João Luiz. João, que Deus possa continuar te usando, que tua vida seja uma bênção, que Deus ele realize os desejos do teu coração. Orem pelo João, ele tem um sonho de ser um pastor. Na verdade, ele já está atuando como tal, só precisa apenas do diploma, e que isso e que Jesus possa, através de você, salvar muitas outras pessoas. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Querido e bom Deus, aqui estamos, Senhor, finalizando esta semana de oração com o tema recomeçar. Deus, todos os dias ao acordarmos, cada um de nós iremos e sempre vamos para propósitos diferentes, para locais diferentes, e assim realizarmos atividades diferentes. Mas o único lugar que todos nós precisamos estar, ancorar, é nos braços de Jesus. E Pai, se porventura alguém aqui, em meio à correria da vida, em meio a tantas propostas de caminhos que esse mundo apresenta, se desviou dos braços do Senhor, recebe essa pessoa nesse momento, que se levantou e está dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, me abraça, me reabraça, para que eu possa continuar ao teu lado, segurando em tuas mãos, porque eu entendo assim, que esse mundo não tem mais nada a me oferecer. O que eu preciso mesmo é seguir os teus passos, porque eu sei que a vida eterna me aguarda. Amém. E eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Amém. Eu quero colocar também, Senhor, essas duas preciosas vidas que estão aqui ao lado de minha esposa, diante do altar do Senhor. Elas não vieram aqui por acaso. Elas não vieram aqui simplesmente porque receberam um convite de alguém através da modalidade virtual, WhatsApp ou redes sociais. Quem sabe um convite presencial, através, quem sabe, de uma ligação. Mas elas vieram aqui, Senhor, porque o Senhor usou um desses recursos. Foi o Senhor que usou para que elas aqui chegassem nessa manhã e ouvissem a voz do Senhor por meio do teu Espírito. E tomassem uma decisão de virem aqui à frente, não porque o pastor está falando, mas é porque o Espírito Santo está sussurrando e talvez até gritando em seus ouvidos, para que elas possam entender o amor de Deus e se organizarem para também terem a convicção da vida eterna em Cristo. Pai, toma essa igreja em tuas mãos. Nós somos o povo do Senhor, diferentes, pensando muitas vezes de forma divergente, mas o lindo dessa igreja é que existe unidade na diversidade. O Senhor não criou ninguém igual. O mundo é diversificado. As digitais não são iguais. As cores são diferentes. Mas tudo tem um propósito: glorificar o nome do Senhor. Então que nós possamos ser um povo unido, e que em Cristo possamos ser mais que vencedores. Amém. Concluo e finalizo essa oração agradecendo ao Senhor pela vida de João Luiz.
Senhor conhece a história dele. Ele é um menino aguerrido, batalhador e que tem um sonho no coração: abreviar a volta do Mestre. Que o Senhor possa abençoar os seus propósitos e planos pessoais, segundo a tua vontade, mas que em meio a todos eles, um se destaque: que ele continue firme com Cristo, se preparando para o retorno do Mestre, e que onde ele estiver, que ele floresça onde for plantado. Permanece conosco, é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. E quem crê diz Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Em nome da igreja, nós agradecemos a Deus por todos que participaram conosco dessa semana de oração. Agradecemos também ao nosso irmão pelo trabalho maravilhoso que foi feito aqui nessa semana. E que o Espírito Santo lhe ilumine, meu irmão, e que Deus abençoe essa missão por você andar. Segundo, agradecemos também pela nossa irmã que ganhamos nessa manhã, e que para ser nosso irmão aqui da igreja e servo de Deus lá no Rio Grande. Amém. Segundo Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, nós podemos sair daqui nesta manhã com a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Um velho sábado, uma boa tarde para todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. Deus também está lá na porta recebendo vocês, tá? Vocês não possam prestigiar esse momento, desejar esse